Bom, eu queria falar hoje da tradução da cena que a gente viu ontem. Ontem a gente viu a cena do Congresso Nacional votando uma medida, a gente pode dizer que votou duas, né? Uma medida absolutamente, completamente absurda, que foi aumentar a bancada do Congresso, vamos falar sobre isso, mas a outra medida foi dizer não para uma proposta do governo de aumento do IOF. Se a gente olhar e tentar traduzir o que está acontecendo, traduzir o que aconteceu, citando nomes, aí a gente vai citar alguns, mas citando nomes só, é porque o Haddad, é porque o Hugo Mota, é porque o Lula, é porque o Davi Alcolumbre, é porque a Gleisi Hoffmann, é porque o Rui Costa, a gente vai ficar naquele negócio que às vezes acontece na tua casa, na minha. Você fala, fica quieto, criançada. Fala, não é que ele, é porque foi ele, é porque o outro é que foi ele. E se você perder tempo como pai e mãe tentando saber como é que isso tudo começou, no fundo, alguém podia ter parado, ninguém parou, quando um não quer, dois não brigam, aquela coisa toda que você já ouviu. A verdade é o seguinte, o que a gente testemunhou ontem, não é que foi uma derrota do governo, foi uma derrota assombrosa do governo, mas a gente assistiu ontem uma sessão de autópsia do Estado brasileiro. O que a gente viu ontem foi mais uma sessão de autópsia do Estado brasileiro. O Estado que está desfuncional. Não funciona, não está funcionando. Não funciona. Não dá para achar que é razoável que o governo apresente uma proposta de impostos dando um bote no Congresso, como fez Fernando Haddad, sob orientação do Palácio do Planalto, com o conhecimento do Palácio do Planalto. Ele não fez nada sozinho. Aí o presidente, quando vai falar do assunto, chama de IOF do Haddad. IOF do Haddad? Você já percebe que já tem um troço aqui que está mal resolvido. IOF do Haddad. Não é o IOF do Haddad. É o conjunto de propostas apresentado pelo ministro da Fazenda que representa o desejo do governo federal que ele integra para tentar resolver um problema do buraco orçamentário. Aí eles travestem essa necessidade com um discurso social, vamos colocar o rico no orçamento, aliás, vamos colocar o rico no imposto de renda, vamos cobrar dos ricos, proteger os pobres e tal, aquela enganação toda clássica de político, mas no fundo está precisando de uma grana, não conseguiu cortar, porque não dá para cortar aqui, não dá para cortar ali, porque o governo não consegue fazer isso. Vai lá, aumenta os impostos. O presidente da República tenta ficar longe desse aumento de impostos. Aí ele defende o Haddad, como se o Haddad fosse alguém que precisasse de defesa, quando é o governo dele. Mas ele trata como se fosse uma proposta do Haddad. Aí o Haddad vai e apresenta uma proposta que é um bote no Congresso Nacional. O Congresso Nacional devolve um bote no Poder Executivo, marcando uma reunião, sei lá, a que horas, a votação, não sei o quê, aí o governo não sabe, eu não sabia. E aí o governo toma um toco e quando você vai ver o placar, 383-98, uma surra. Olha, por menos do que isso, alguns ministros da Fazenda já foram embora. Não dá para ter ministro da Fazenda fraco, não dá para ter ministro da Fazenda perdendo como o Haddad perdeu. Mas isso é uma discussão que a gente pode vir a ter. A gente pode discutir isso ou não. A questão é autópsia do Estado brasileiro. Fica parecendo, quando a gente olha isso, que tem um probleminha de ajuste, uma coisa que uma conversinha, como disse o Lula sobre a guerra Ucrânia, depois da invasão pela Rússia, né, território ucraniano, que ele falava, não, uma cerveja e a gente resolve isso. Talvez aqui não seja mais uma cerveja que resolve, mas ele tem uma lista de problemas que começa no momento em que o governo perdeu o comando. O governo não tem mais o comando, não tem. O governo vem perdendo o comando ao longo dos anos, dos governos. Dilma perdeu o comando completamente. O governo Bolsonaro perdeu o comando.
E o governo Lula não tem comando. Não tem comando sobre o processo, sobre a agenda. Não é que não tem um comando no governo. Todo mundo sabe que o Lula é o presidente. Ninguém discute que o Bolsonaro era o presidente, que a Dilma era a presidente. Não é disso. Mas não tem o comando do processo. Sabe? Tem o cavalo, o cavaleiro manda no cavalo. Não é assim que funciona. Os poderes são independentes. Só que não está assim. Porque não há nenhuma harmonia. Então, o Congresso Nacional, ele dá as cartas e ele, portanto, nós não temos mais um presidencialismo como a gente conhecia. Também não é um parlamentarismo, porque o Congresso dá as cartas, mas não tem nenhuma responsabilidade. Logo, a gente está diante do Estado brasileiro sendo aberto nas suas entranhas e a gente olha ali e vê que não tem um problema muito complexo para resolver. Não é uma coisa nova neste mesmo governo. Vamos lembrar, final de 2023, dezembro de 2023, o governo apresenta uma proposta para um projeto que interrompia a prorrogação da desoneração. O Congresso Nacional derrubou o veto sobre a desoneração. Aí, o que fez o governo? O governo anunciou que ia entrar na justiça e apresentou, olha aqui, é a mesma coisa que ele falou que ia fazer agora, e apresentou uma medida provisória derrubando a desoneração. O que fez o Congresso? O Congresso mandou devolver a medida provisória. Olha isso, gente. O Congresso mandou devolver a medida provisória. Rodrigo Pacheco falou assim, não dá, devolve. Não foi que a gente derrubou o veto. Vocês apresentam uma medida provisória fazendo a mesma coisa depois da gente ter derrubado o veto? Aí o governo vai lá e retira aquela medida provisória. Retira a medida provisória. E apresenta uma outra medida provisória. Ali, fissura. Não dá para confiar. O governo faz uma coisa, a gente dá uma resposta, o governo faz uma medida provisória, ignorando o nosso veto. E ali já começa um negócio de falta de confiança. Mudou o cenário naquele momento. Foi interessante porque em 2024 o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado, chegou a ter uma conversa com o Lula e lá pelas tantas brincou com o presidente depois até comentou isso com alguns amigos, interlocutores dele. Ele disse assim, o Pacheco, olha, a gente terminou 2023, a gente entrou, fez um 2023 de campeão, foi um ano bacana. Agora 2024 nós estamos ali indo para o rebaixamento na relação entre os poderes, depois desse episódio envolvendo o Fernando Haddad, de novo ministro da Fazenda. Hoje o Congresso olha para o governo e vê uma Casa Civil que é um problema. Se trocasse o ministro da Casa Civil, já resolveria uma parte das coisas. Aliás, se trocasse o ministro da Fazenda, também depois dessa derrota, já resolveria uma parte das coisas. Só que o governo fica tentando fazer parecer, e é preciso que se entenda que se a gente não vive mais no presidencialismo tradicional e se a gente não vive mais no parlamentarismo, não dá para um poder ficar jogando os problemas nas costas dos outros. Ainda mais quando o governo não tem o poder que acha que tem. O Lula tem o poder do gogó, mas o poder de execução, a caneta dele já não vale o que valia na gestão de 2003, na gestão de 2007, me refiro ao início do primeiro e do segundo mandato dele. Hoje já não vale. Ele ou quem quer que seja, ou ele ou quem quer que fosse o presidente. Como aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha o comando do processo político. O Congresso assumiu o comando do processo político no momento em que as emendas se tornaram o que as emendas se tornaram. Então, como é que funcionava o presidencialismo até então? O governo nomeava ministros, que ele pegava da base parlamentar, os ministros com a caneta atendiam os deputados e você conseguia governar.
da maneira fisiológica, porca, que a gente sabe fazer. Mas tudo bem. Como é que funciona hoje? Nenhum ministério tem 52 bi, então ninguém quer ser ministro. Aí o Lula anunciou uma reforma ministerial que depois ele desistiu de fazer e meio que tudo bem. Porque ninguém quer ser ministro. Aliás, teve deputado que recusou o ministério. Porque não vale nada. O camarada não quer, só se for para ser, sei lá, ministro da Agricultura, sei lá, os 2, 3 que dão uma visibilidade, um prestígio muito grande. Mas de uma forma geral, ser ministro, outro dia num canal livre, o Fernando Mitre lembrou isso bem, era você ter 10, 20, 30 deputados na sua porta. Hoje, ser deputado é você ter 10, 20, 30 ministros na sua porta. E dá para ter, porque o Lula tem quase 40 ministros. Então, hoje, o gabinete do deputado é o que era o gabinete do ministro. Se Brasília já foi um presidente cercado de prédios por todos os lados e um ministério era um personagem cercado de deputados por todos os lados, hoje virou. Hoje você tem 513 ministros, que são os deputados. Agora serão 530, né? Porque eles fizeram esse 531, porque eles aumentaram o número de deputados. É o jogo do poder. E aparentemente o governo não está entendendo. Aí o Haddad pega e vai dar entrevista sobre o que aconteceu e critica o Hugo Mota comparando ele com o Arthur Lira. Você quer a lição número 1 do que não fazer? Comparar o presidente da Câmara atual com o ex. Vê se tem cabimento um troço desse. Então é inabilidade, falta de entrosamento, falta de uma agenda comum, ninguém tem uma agenda. O governo não sabe o que quer, o governo quer sobreviver, o governo quer cobrir o buraco que ele mesmo criou. E não dá para botar a culpa no Congresso Nacional porque derrotou o governo nessa história do IOF, porque o Congresso Nacional, em 2022, depois que o Lula ganhou a eleição, deu um cheque em branco para o Lula, que foi a PEC da transição, de uma centena e meia de bilhões de reais, para ele fazer o que quisesse, para estourar o teto, tirou coisa do teto, tirou 23 bi do teto, depois deu a PEC da transição com mais 145 bi. Quer dizer, se fizer as contas, tinha um espaço fiscal de quase 200 bi para brincar. Então 2023 foi um ano inflado que ele ganhou de presente do Congresso Nacional. E se você pegar a votação daquela PEC, você vai ver que o Congresso, que não foi, que ele conseguiu um apoio grande. Na Câmara foram 331 votos a favor. No Senado, 63 votos a favor. Ou seja, mais votos a favor daquela PEC do que agora para rejeitar a medida. Então ele já contou com o Congresso. Ah, mas o Congresso mudou. Desculpa, o Centrão até aumentou um pouco, mas não eram os que o Centrão tinha 100, agora tem 250 parlamentares. O Centrão tinha 200 e tantos parlamentares, agora tem 200 e um pouco mais do que tantos. Depende, não vai jogar o MDB no Centrão, né? Senão você põe mais 40 e tantos deputados. Não é isso. Então, apoio o governo teve, apoio o governo perdeu. Porque não está tendo talento, competência para unir a tropa. Porque ninguém quer fazer parte dessa tropa. Então agora já começam as conversas, as pessoas no Congresso já começam a olhar para as alternativas e já começa a ter movimento de deputado ligado à base, por exemplo, agora tomou uma surra da base. Porque se você tomar uma surra da base, você só tem uma certeza, base ela não é. E aí não vamos entrar... Tudo bem, tem os apaixonados que olham para os atos do governo e veem que ele está na busca da equidade, na luta pela harmonia, defendendo os mais pobres e tal, esse governo. Tal. Tirando esses apaixonados, é o seguinte, o governo está tomando uma surra no jogo político, surra de poder. Está tomando uma surra. Quem está tomando uma surra é o governo Lula, que sempre foi mestre em poder. E está tomando uma surra de poder. Não dá para agora botar a culpa nos deputados e senadores porque estão dando uma surra de poder no governo. Porque o governo já conseguiu dar surra de poder. Então,
vai ter que chamar para a mesa, vai ter que conversar. Aparentemente o governo vai realmente judicializar essa decisão do IOF e depois vai chamar deputados e senadores para conversar. A gente vai acompanhar aqui e vai contar para você. Agora, a autópsia do Estado brasileiro não está funcionando. Governo sem agenda, governo sem projeto, Congresso sem posição. O único objetivo virou o jogo do poder. Sem falar do judiciário, que a gente podia falar 10 horas também do Supremo Tribunal Federal mandando, querendo ter poder, querendo interferir. É o que a gente viu hoje, a autópsia do Estado brasileiro. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.